É uma partitura, ritmicamente, ela é bastante simples, ainda que para alguns talvez seja assim, meu Deus, se isso aqui é simples, eu não consigo entender nada. O mais importante aqui, observem, eu vou pedir para o software tocar aqui para mim, e o que ele vai fazer, ele vai seguir marcando com uma cor diferente aqui. Isso deve ser o seu olho. Isso seria a questão da percepção do pulso, tá? Observe que interessante. Então, vamos ver. Ok. Isso aqui é o seu olho. Nossa, mas muito rápido. Então, se isso está rápido, qual é o primeiro passo? Quebre em etapas. Qual é uma etapa, então, que você tem que quebrar? Vamos fazer mais lento. Vamos fazer no andamento que eu consiga fazer. No andamento mais lento, eu consigo fazer, mas eu erro. Eu não consigo tocar, por exemplo, essa estrutura, eu erro essa estrutura, essa aqui eu toco mais ou menos, essa aqui mais ou menos, essa aqui eu consigo acertar. Ótimo, mas você conseguiu acompanhar até o fim, mesmo errando uma, errando a outra, deixando de tocar a outra, e você chegou até o fim junto com o pulso, com o andamento? Cheguei. Ótimo, então você desenvolveu a percepção do pulso, você percebeu onde você errou, você acompanhou exatamente onde você estava errando, isso é muito importante saber. E aí você passa, então, para o terceiro passo, que é, agora eu preciso envelopar as figuras. Ok, então, esse terceiro passo está associado ao primeiro, vamos quebrar em etapas. Como é que eu faço? Eu preciso entender como soa essa figura aqui. Essa figura aqui, nessa fórmula de compasso, significa que ela preenche o pulso. Ela vale o tempo. Então, se ela vale o tempo, eu vou chamar de tá. Tá, 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 tá. Perceba que eu estou preenchendo o pulso inteiro, certo? Tá, tá, tá. Ou seja, toda vez que eu olhar essa figura, eu vou associar o preenchimento de um pulso. Ele pode ser um pulso lento, ele pode ser um pulso mais rápido, mas seja como for, ele vai estar preenchido. Se for um pulso lento, tá, 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 rápido, tá, 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 tá. Eu não preciso mais pensar nessa figura. Eu acabei de envelopar. Claro que eu preciso praticar para que ela fique muito natural. Mas esse é o princípio, eu já entendi. E a mesma coisa eu faço com essa aqui. Essa aqui divide um pulso em duas partes iguais. Eu vou usando a técnica ou o recurso do Conacol, das sílabas indianas, eu chamo essa primeira de tá e a segunda de cá. Então fica dividindo em duas partes iguais. Taca, 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 certo? E aí, percebendo o pulso, se ele for mais rápido, taca, 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 ou se ele for lento, taca, taca, certo? Da mesma maneira, eu envelopo estas figuras, junto com essa pausa, estas e essas e essas. Claro que você, quando tem uma grande parte dessas figuras todas, você vai envelopando com o tempo, usando diversas técnicas que existem para isso, vai chegar um momento em que você vai manter o pulso e não vai perder aquelas figuras que perdeu no início, porque você já tem essas figuras envelopadas pelo som. Você olha para essa, você chama de tá, você olha para essas duas, você chama de taca, taca, dentro do pulso. É assim que você vai fazer. Depois você, quando já tem as figuras envelopadas, fica fácil você olhar para elas e associar alturas. Não precisa decodificar ou ficar fazendo conta da parte rítmica da sua duração. Aí você junta e associa com as alturas. E depois você vai fazer o reflexo. O reflexo é quando você, então, está lento, está tocando. Deixa eu mudar aqui o andamento. Agora eu não sei se eu consigo fazer isso. Mas eu sei que deve ser bem simples, mas eu, nesse momento, não consigo fazer. Mas o que eu queria dizer é que, nesse andamento, aqui tem um metrônomo, associo o metrônomo, não consigo ver o andamento aqui. Mas se eu tivesse um andamento mais lento, ele vai tocando junto, devagar, e o meu olho vai sempre um pouco à frente enquanto eu estou executando atrás. Isso vai fazer aumentar o reflexo. Tá claro? Então, esse princípio é o princípio dos 5 passos que você precisa desenvolver para melhorar a sua leitura. Isso é colocar os processos dentro de uma metodologia. Entende? Que eu acabei criando, quando eu digo 5 passos,
Eu estou propondo para vocês uma metodologia, em que dentro dessa metodologia eu posso incluir diferentes métodos. Eu posso incluir um trecho de um método que me dá esse exercício especificamente. Posso incluir um outro método que vai me dar um outro exercício especificamente. São essas combinações de métodos que a gente chama de metodologia. E é isso que você não encontra. E é isso que eu estou propondo aqui para vocês, trazendo sempre as informações, as metodologias. Percebe? Então, esse pensamento de metodologia é muitíssimo importante. Para isso, então, você tem que sempre quebrar em etapas e entender as etapas e ir ajustando isso para poder resolver. Ok? Deixa eu ver alguma perguntinha. Uma perguntinha aqui da Lília Lima. E o lance de fazer uma análise prévia de primeira antes de tocar, vale? Ajuda? Não só vale, como é importante. Você fazer uma análise antes de tocar é muito importante, porque muita gente pode achar, mas eu estou roubando, eu não estou lendo à primeira vista. Escuta, não é sempre que ler à primeira vista vai acontecer sempre, e de imediato. Mesmo os profissionais, e nas situações profissionais, eu, como profissional, com experiência no exterior, já passei por isso várias vezes e eu vejo. Os músicos têm o cuidado de dar um tempo para que os outros músicos, quando pegam uma partitura, olhem com calma. Porque se a gente olhar, tiver um tempo para olhar antes de tocar e de executar, a gente vai economizar na execução, no ensaio, na hora de tocar, porque o músico se preparou um pouco melhor. Então, olhar antes, se você tiver essa oportunidade, é excelente. E mesmo olhando antes, tem técnica para você poder resolver ali rapidinho, para você tentar ir resolvendo rapidinho. E essas técnicas, que existem algumas, eu desenvolvi, algumas dentro do método CAD, mas uma delas é você fazer o que eu acabei de falar para vocês aqui, o primeiro passo, que é quebrar em etapas. Então, você pegou a partitura para olhar antes, dá uma olhada na parte rítmica primeiro, que é onde dá problema. Percebe? Dá uma olhada no andamento, se isso vai ser rápido, para você não perder o flow na leitura. Dá uma olhada depois na questão das figuras rítmicas, se tem alguma coisa que você não entende. Então, depois dá uma olhada na tonalidade, se tem coisas na tonalidade que pode ser difícil para você. Já é uma olhada rápida, assim, que você já começa a ter noção do que está acontecendo. Percebe? Aí você toca, executa um pouquinho, se for possível. Se não for possível, você já sabe onde você vai conseguir tocar, onde você eventualmente não vai conseguir tocar, onde você não vai conseguir tocar, você não toca. E deixa para fazer uma primeira passagem, depois você vai limpando. É assim que funciona. Os ensaios são para isso. Tá legal? Então, aí respondendo aqui mais uma pergunta do meu querido amigo Antônio Dias Naná, saudade do Naná. Bons tempos. Existe leitura dinâmica em música? É exatamente isso que eu estou falando, Naná. A diferença da leitura dinâmica que existe para texto, para partitura, é que na partitura eu não consigo acelerar. O que eu consigo fazer na chamada leitura dinâmica na partitura é eu estar olhando à frente daquilo que eu vou tocar, ou olhando bem à frente. Mas eu não posso acelerar como eu consigo acelerar lendo um texto, né? Então, eu leio, assim, muito rapidamente, passando um texto de jornal, eu já peguei a ideia, e aí eu não preciso ler os detalhes numa leitura dinâmica de texto. Na música, eu não posso fazer assim, eu não posso passar um geral e ter uma ideia de como sou. Eu tenho que tocar todas as notas. Então, o que seria mais próximo na leitura dinâmica é um reflexo, eu conseguir olhar bem à frente do que está acontecendo, exatamente como fazia o Almeida Prado, nosso querido Almeida Prado. Tá legal? Então, olha, obrigado pela participação de vocês. Se você gostou, achou que esse conteúdo tem valor para você, compartilhe, que mais pessoas podem aproveitar. Tá legal? Então, mais uma vez, obrigado e a gente segue para a próxima.